Rapaziada, mais uma vez o Vasco empatou na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, diante de 33 mil torcedores, o Vasco não saiu do 0 a 0 contra a equipe do Guarani. Uma partida que, na minha opinião, por incrível que pareça, foi a melhor do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco teve 15 finalizações, o Vasco buscou o jogo o tempo todo, o Palácios entrou muito bem na segunda etapa, um Vasco realmente com muito mais intensidade, um Vasco com muito mais jogadas, um Vasco com muito mais poder ofensivo, muito mais chance de sair com a vitória. Mas infelizmente isso não aconteceu e mais uma vez os torcedores vascaínos off-Rio, como são chamados, não conseguem ver a vitória do Vasco. Isso que me entristece, isso que é chato demais. Foi em Muriaé neste ano, foi lá no Maranhão no ano passado, foi em Alagoas e foi em vários outros estados. Infelizmente o Vasco sai do Rio de Janeiro, é recebido por uma grande festa, mas não consegue sair com a vitória. É de fato inacreditável o que acontece com esse atual elenco do Gigante da Colina. Mas a gente vai falar sobre essa partida, né? Uma partida que de fato em alguns aspectos pelo menos me empolgam demais. Principalmente eu já quero começar falando do Carlos Palácios. Que jogador é o Carlos Palácios, um atleta de bastante qualidade, um jogador com inteligência, um jogador que tem um diferencial muito grande com relação a esses atuais atletas do nosso elenco. O Palácios está aqui e, com todo respeito, os outros profissionais do elenco do Vasco estão aqui com relação à mentalidade, com relação à movimentação na partida, com relação a fazer jogadas, a criar jogadas, a quebrar linhas. O Palácios é um jogador diferente. Isso ficou nítido no momento que ele entrou nessa partida de hoje. Ele entrou, se eu não me engano, nos 10 minutos do segundo tempo, exatamente nisso, e mudou completamente. No caso, a entrada do Palácios e a saída do Bruno Nazário. O Bruno Nazário no primeiro tempo foi muito mal. Eu no pré-jogo falei sobre a entrada do jogador, disse que estaria numa expectativa muito grande para ver o Bruno Nazário armando a jogada, né? Substituindo o Nenê ali no meio-campo, sendo o cabeça ali, se é assim que eu posso falar, o centro de criação das jogadas do Vasco, mas acabou não acontecendo. Foi mal na partida, ficou completamente sumido. O que era para ele fazer, o Carlos Palácios mostrou, que era chamar as jogadas para ele, era tomar o perfil, né, de 10 do Vasco e criar, partir para cima, trocar passes, armar as jogadas. Infelizmente nada disso no primeiro tempo o Bruno Nazário fez. Acabou sendo substituído e agora sim a gente entra na questão. O Carlos Palácios entrou e deu outra movimentação para o setor ofensivo do Vasco. E volto a repetir o que eu já falei durante esse vídeo. Que jogador é o Palácios? Se realmente até o final dessa Série B ele conseguir chegar na sua forma física ideal, ele será titular absoluto desse elenco. Não tem nem palavras, não tem nem condições do Nenê conseguir disputar a titularidade com o Palácios, porque é um atleta diferenciado. Deu algumas finalizações, criou muitas jogadas, conseguiu quebrar muitas linhas do Guarani, que tinha dificuldades sim, porque o Guarani veio para jogar fechado, veio com essa proposta de conseguir arrancar um pontinho lá de Manaus e acabou conseguindo, mas o Palácio me surpreendeu muito bem durante a segunda etapa da partida. Outro atleta que também foi bem, na minha opinião, durante grande parte da primeira e da segunda etapa, Edmar. A gente critica quando tem que criticar, mas elogia também quando tem que elogiar. Partidaço do Edmar, principalmente no primeiro tempo. Um jogador que vem defendendo muito bem e às vezes, quando é necessário, chega também com bastante efetividade no ataque. Da mesma maneira do Gabriel Dias, na lateral direita. Tomou conta da posição e fez mais uma boa partida. Gente, já vai seguir falando individualmente de cada atleta, mas antes, só fazer um panorama geral dessa partida. Uma partida que, volto a repetir o que eu falei para vocês também lá no início do vídeo. Na minha opinião, foi a melhor do Vasco. O Vasco terminou esse jogo hoje contra o Guarani com 15 chutes, sendo 5 na direção do gol. Inclusive, vários milagres do Kozlinski, né, o goleiro do Guarani, numa cabeçada no finalzinho do jogo do Eric, numa cabeçada de mano a mano, né, de tirar ali de frente, né, para ele, do Gabriel Peck. Teve também um bom chute, se eu não me engano, do Carlos Palácios, uma boa cabeçada do Gabriel Dias, e o goleiro do Guarani hoje estava numa noite muito inspirada, muito boa, e salvou diversas oportunidades. Mas o Vasco conseguiu chegar, diferente do que acontecia nas últimas partidas, terminou a partida com 58% de posse de bola e 75% de acerto nos passes, tendo 6 escanteios a favor, o que demonstra a superioridade ofensiva do Vasco com relação ao Guarani. O Guarani
veio com essa proposta de jogar fechado e sair no contra-ataque. Se segurou muito no primeiro tempo, o Vasco iniciou a partida muito bem, inclusive eu anotei aqui que durante os 20 minutos, né, do primeiro tempo, dos 15 aos 20 minutos, o Vasco fez uma pressão muito grande em cima da equipe do Guarani, uma pressão que eu pelo menos ainda não tinha visto o Vasco fazer na Série B, onde todos os atletas do sistema ofensivo, defensivo e de criação do Vasco estavam no campo do Guarani, estavam no campo do adversário, uma pressão muito grande feita pelo Vasco, e realmente eu fiquei feliz com isso, porque isso a gente não tinha visto, nem sequer contra o Vila Nova em São Januário, contra o CSA em São Januário, hoje contra o Guarani isso foi feito. Todos os atletas do Vasco, do Juan Quinteiro ao Anderson Conceição, estiveram ali no campo do Guarani fazendo essa pressão, empurrando o Guarani para a área e tentando buscar o gol. Acabou não saindo, mas foi uma pressão muito boa e que demonstrou de fato a diferença no sistema tático dessa partida de hoje. Eu não sei se isso se deu por conta da saída do Nenê, é um time com mais intensidade, um time com mais mobilidade, um time que fez uma pressão maior também pela saída do Nenê. Eu não sei se isso deu também pela saída do Urilar e a entrada do Juninho, que é um atleta mais jovem, que pode fazer uma pressão maior, joga de uma maneira mais avançada, mas hoje o Vasco foi melhor. Se é pra gente tirar alguns pontos positivos desse empate de hoje, que é difícil sim tirar, a gente pode falar sobre essa pressão que o Vasco fez, de uma maneira mais aguda, de uma maneira maior. Se foi também a mobilidade que o Vasco teve na segunda etapa da partida, uma mobilidade que pelo menos eu não tinha visto ainda durante essa Série B, jogadas criadas pelo Palácio, jogadas criadas pelo Andrei, boas ali jogadas inclusive que demonstram que o Vasco tem poder para a Série B. O Matheus Barbosa entrou muito bem no segundo tempo, como já falado, o Carlos Palácio também entrou muito bem, o Eric entrou muito bem na partida. Então nesse ano a gente está vendo que o Vasco tem algumas peças de reposição. Com relação às alterações, Barbosa entrou muito bem, como já falei. O Palácio, não preciso mais repetir, porque acredito que nesse momento do vídeo vocês já entenderam o que eu achei da partida do Carlos Palácios. Quem entrou também foi o Eric, que fez uma boa partida, e o Isaac. O Isaac, sinceramente, eu não entendi o que ele fez ali no meio-campo do Vasco. O Isaac não chegou a entrar nem sequer em uma partida dessa Série B e hoje teve oportunidade com o Zé Ricardo. Então são algumas coisas que a gente não consegue entender. É um atleta que nem sequer relacionado vinha sendo e hoje é relacionado, volta para a lista dos relacionados e entra ali na segunda etapa da partida, numa partida que inclusive é considerada importante para o Vasco na competição. O Vasco mesmo jogando fora estava em casa praticamente com mais de 33 mil torcedores. Mas foi a escolha do Zé, substituições que surtiram efeito, durante a partida, mas acabaram não tirando o Vasco do empate no placar. Aos 35 minutos, um erro também, para ser citado aqui, de marcação do primeiro tempo. O Juninho fez uma partida muito ruim neste jogo de hoje contra o Guarani, uma das piores partidas do Juninho, inclusive na temporada. É um jogador de qualidade, é um jogador que consegue quebrar linhas, é um jogador que consegue chegar muito bem no setor defensivo, do adversário, no setor ofensivo do Vasco, mas prende muito a bola, não tem essa sensibilidade de quando deve avançar, de quando deve segurar, de quando deve tocar, de quando tem que driblar. Ele ainda não conseguiu ter essa sensibilidade, e isso acabou aos 35 minutos do primeiro tempo cedendo um contra-ataque, aliás, ao Guarani, um escanteio curto, tocado do Bruno Nazário ao Juninho. O Juninho tentou fazer uma jogada que ele fez no Campeonato Carioca na primeira rodada contra o Volta Redonda, que ele puxou para dentro, puxou para o meio e tentou bater. Ele fez a mesma coisa, puxou, só que em vez de bater ou cruzar, deu mais um toque. Nesse outro toque que ele deu, o jogador do Guarani veio, tomou a bola e criou o contra-ataque. Nesse contra-ataque só estava o Andrei Santos na meia-lua, ali no meio de campo, contra 5 jogadores do Guarani vindo no contra-ataque, sendo que todos os defensores do Vasco estavam na área. O Anderson Conceição, que deu um pique muito grande, conseguiu voltar e tirar a bola. Se não fosse isso, naturalmente sairia o gol do Guarani nesse momento. Inclusive, foi falado na transmissão que nesse momento o Zé Ricardo deu um surto na beirada de campo porque foi um erro nítido, de sensibilidade. Sensibilidade essa que o Juninho não conseguiu ter em nenhum momento na partida. Infelizmente, a gente vê que às vezes realmente é ausente no atleta essa sensibilidade. É um jogador de muita qualidade, gosto muito, acho que tem futuro sim com a camisa do Vasco, mas precisa evoluir em alguns aspectos. Acabou sendo substituído porque sentiu o adutor da coxa e no meio da partida saiu para dar vaga ao Matheus Barbosa, que, volto a repetir, entrou muito bem na segunda etapa. Fora isso, um empate que coloca o Vasco agora na terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com 14 pontos.
pontos. O Vasco ainda pode cair, porque o Bahia jogará nesta rodada. O Bahia estará enfrentando a equipe da Ponte Preta amanhã, às 9h30 da noite. E uma vitória do Bahia empurra o Vasco para a 4ª colocação. O Vasco não tem chance de sair do G4, mesmo com a vitória da Chapecoense, aliás, do Ituano, que ainda joga nesta rodada. O Ituano tem apenas 9, o Vasco 14, ou seja, o Vasco permanece no G4 até a próxima rodada. Porém, pode acabar se afastando da liderança. Com o empate do Vasco, o Cruzeiro joga domingo às 11 horas, tem 16 pontos. Em caso de vitória, vai a 19 e avança 5 pontos do Vasco. O Cruzeiro vai a 19, o Vasco fica com 14 e fica 5 pontos de diferença do Gigante da Colina. Mas o que importa é o acesso, é permanecer no G4, e isso irá acontecer pelo menos até a 9ª rodada da competição. Próximo jogo contra o Brusque em São Januário. Jogo que pelo menos até o momento já teve 12 mil ingressos vendidos, expectativa de casa cheia e expectativa também de vitória, que é importante. Vasco hoje tem uma sequência de mais 2 jogos em casa. Brusque na próxima quinta, dia 26, e Grêmio também numa quinta-feira, dia 2 de junho. Vitórias que serão importantes. Jogos em casa é para se ganhar. Por isso que hoje eu acho que era para ganhar. Independente da equipe que enfrentasse, mesmo que não fosse São Januário, era um jogo em casa. Uma vitória hoje colocaria o Vasco quase na liderança da competição. Mas infelizmente não veio, e volto a repetir o que eu achei. Melhor partida do Vasco na Série B, taticamente, ofensivamente, de criação, mas infelizmente a bola não entrou, a vitória não veio, e agora é pensar aí já na próxima quinta contra o Brusque. Com relação aos atletas, vamos passar rapidinho numa lista. Thiago Rodrigues, volto a repetir o que eu acho, melhor contratação do Vasco na temporada, um grande goleiro que realmente vai servir para vários anos no gol do Gigante da Colina. Anderson Conceição e Juan Quinteiro fizeram o básico, nada demais, mas também não comprometeram. Lateral direita e lateral esquerda, as duas, Edmar e Gabriel Dias, muito bem na minha opinião. O Andrés Santos fez o feijão com arroz, um básico, mais um básico que é muito bom, ajuda muito no sistema de criação e de defesa do Vasco. O Juninho, na minha opinião, o pior da partida. Bruno Nazário muito mal no primeiro tempo, foi necessário Palácio entrar para dar outra dinâmica ao setor de criação do Vasco da Gama, e a nossa trinca ofensiva, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Gabriel Peck, infelizmente, não fez uma partida boa mais uma vez, porém, volto a repetir, é um atleta que taticamente cumpre o que hoje o Zé Ricardo quer, é um atleta que defensivamente cumpre o papel dele, de voltar, marcar o ponto do adversário, marcar o lateral, não deixar o lateral subir, ajuda ali às vezes caindo pro meio, tentando criar uma jogada, mas ainda não é o que o Vasco precisa para a Série B do Campeonato Brasileiro. Taticamente é bom, mas o Gabriel Peck hoje ainda ponta, ainda joga como um atacante. E um atacante tem que primeiro cumprir o seu papel na frente para depois fazer com exatidão atrás. E hoje, na minha opinião, o Gabriel Peck não é esse atleta. Com relação ao Figueiredo, uma partida muito boa, é um jogador que está num momento com a camisa do Vasco inacreditável, uma calma, uma tranquilidade, mata a bola, toca, chuta. Melhor, um dos melhores, né? Não falo que é o melhor porque hoje para mim o melhor foi o Carlos Palácio, mas é um dos melhores desse elenco do Vasco, um jogador que tende a crescer muito, ainda mais se jogar na sua posição, que ele é centroavante. Hoje, infelizmente, quem joga nessa posição é o Raniel. Uma partida apagada, ruim do Raniel, mais uma, como várias que já aconteceram nessa Série B. A bola não chega, com certeza, mas ele também não tem mobilidade para esse ataque do Vasco. Um atleta que entrega pouco, e hoje teve chance. Nas chances que teve, acabou não fazendo. Então é difícil, é duro, o Vasco empatou em Manaus, é chato por causa do torcedor que lotou a Arena da Amazônia, mas é esperar que agora, próxima partida contra o Brusque, o Vasco possa vencer, e no jogo, que com certeza ainda irá ter durante essa competição, fora do Rio de Janeiro, com o torcedor lotando, o Vasco faça o seu papel, faça um dever de casa, vencer e dar uma vitória a esses torcedores fora do Rio de Janeiro. Mas esse foi o vídeo, se vocês curtiram, se inscrevam, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e aliás, eu falei que o melhor da partida foi o Palácio, o melhor da partida foi o torcedor vascaíno. E parabéns, Manaus. Parabéns por essa linda festa que vocês fizeram desde antes de começar o jogo até o final da partida. Vocês são sem palavras. O Vasco é realmente outro nível. Ser Vasco é para quem acredita. Ser Vasco, só quem é Vasco entende. Nunca vão entender esse amor que é ser vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. A gente vai ver ainda se teremos o vídeo amanhã às 7, mas ao meio-dia, com certeza, estaremos aqui de volta para você. Vamos que vamos, fiquem com Deus e agora sim, saudações vascaínas.